Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre potência, tá? Nós vamos ver como a gente representa uma potência. E o que é uma potência? Todo número escrito sobre essa forma, A elevado a N, é uma potência, tá? Onde A é a base e N é o expoente. Bem, como é que a gente calcula a potência? A gente repete a base, multiplicando ela quantas vezes for o expoente. Vamos ver alguns exemplos, então. 3 elevado a 4. Como é que, então, a gente vai calcular? A gente vai repetir a base, multiplicando a base 4 vezes. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Multiplicando, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, 3 elevado à quarta potência é igual ao número 81. Vamos para o próximo. Menos 2, agora a base é negativa, elevado a 5. Então, eu tenho que repetir a base 5 vezes, tá? E vamos fazer a multiplicação. Bem, como tem sinal negativo, a gente tem que saber qual é o sinal que vai ficar no resultado. Então, a gente vai fazer primeiro a multiplicação dos sinais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então, a resposta, ela vai ser negativa. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, o resultado deu menos 32. Próximo exemplo. Aqui eu coloquei uma fração, né? Também negativa. Menos 1/4 elevado a 3, ou elevado ao cubo. Menos 1/4, ele sendo multiplicado 3 vezes. Vamos fazer a multiplicação dos sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, o resultado vai ser negativo. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado deu menos 1 sobre 64. Mais 1. 8 elevado a 1, né? Muita gente tem dúvida nisso. Bem, o expoente é 1, então você vai repetir a base uma vez só. Então, 8 elevado a 1 é a própria base. Então, qualquer número elevado a 1 é a própria base. Mais um exemplo. 0,5 ao quadrado. Na realidade, é o 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Mais um exemplo. 1 elevado à sexta potência. Então, eu tenho que pegar a base e multiplicar ela 6 vezes. 1 vezes 1, 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 1. Tem muito aluno que bota o resultado do expoente. Não, não é soma, é multiplicação da base. Então, 1 elevado a qualquer número, né, inteiro, o resultado vai dar ele mesmo. Agora, vamos ver uma observação interessante. Quando a gente tem, né, menos 3 elevado ao quadrado, se a gente colocar o parêntese e se a gente não colocar o parêntese, vão dar resultados diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos alunos que não gostam de usar o parênteses. Eles têm aversão a parênteses. E na potência, o parêntese ele é muito importante, porque dependendo do expoente, ele vai dar resultado diferente. Quando a gente bota menos 3 ao quadrado, né? É diferente disso aqui, porque o menos 3 ao quadrado é como se a gente estivesse escrevendo o menos 3 vezes 3 entre parênteses.
Ou seja, quem está sendo elevado ao quadrado é o 3. O sinal negativo não está sendo elevado ao quadrado. E aí o resultado vai dar menos 9. E quando a gente tem, né, o menos 3 elevado ao quadrado, eu tenho, na realidade, o menos 3 vezes menos 3. Olha a diferença de cima. O menos ficou do lado de fora do parênteses. E aqui o menos ele está inserido no quadrado. Então, na realidade, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3, 9. Então, a gente vê, né, que menos 9, ele é totalmente diferente de 9. Aí o aluno fala, ah, mas é só o sinal. Não, menos 9 é um número e 9 é outro número. Tudo bem, gente? Agora, nós vamos ver outros exemplos importantes, né? Primeiro, 5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Não se discute, tá? Para o ensino médio, todo número elevado a 0 é 1. Quem for fazer graduação em matemática, vocês vão ver por quê, né, que todo número elevado a 0 é 1. Aqui eu não vou abordar isso, porque não há necessidade para o ensino médio. Agora vamos para um expoente negativo, né? 2 elevado a menos 1. Quando a gente tem um expoente negativo, nós vamos alterar a base. Então, sempre quando tiver um número, o expoente com um sinal negativo, nós temos que inverter a base, né? O 2 é uma fração de denominador 1. Qual é o inverso de 2 sobre 1? O inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, o inverso elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o resultado, 1/2. Aqui eu dei um exemplo também de um expoente negativo sem ser 1, né? Um número diferente de 1. Como é que vai ficar? Temos que achar o inverso de 3, é a mesma coisa que isso aqui. 3 sobre 1, o inverso é 1 sobre 3. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 4. Então, eu tirei o sinal negativo invertendo a base. Agora, a gente vai ter que fazer a multiplicação das bases, que vai ser 1/3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. No numerador, 1 vezes 1 vezes 1, vezes 1 dá 1. E no denominador, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, a gente chegou ao resultado. Então, aqui agora nós vamos ver um exemplo onde o expoente é uma fração. Quando a gente tem um expoente, uma fração, essa potência vai virar uma raiz. Foi o que eu escrevi aqui, tá? Expoente com fração, a potência se transforma numa raiz. Então, qual vai ser essa raiz? Nós temos que ver, 1 no numerador e 2 no denominador. O denominador, ele vai para o índice da raiz, o 6 vai para o radicando e o numerador vai ser o expoente do radicando. Então, na realidade, né, a gente escreve raiz quadrada de 6. Ok, gente? Aqui é um exemplo, né, de expoente negativo, igual que a gente viu aqui em cima, porém, em vez da base ser um número inteiro, a base é uma fração, menos 2/3. Então, lembrando, quando aqui é negativo, nós temos que inverter a base. Então, se é 2/3, qual é o inverso? 3 sobre 2. Então, aqui nós vamos escrever 3 sobre 2 ao quadrado. Aliás, negativo, né?
esse negativo aqui, ele não vai sair. O que vai sair é o negativo do expoente, pois eu inverti a base. Agora, a gente vai fazer a multiplicação desse número aqui, ele 2 vezes. Então, vai ficar menos 3 sobre 2, vezes menos 3 sobre 2. Menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, aqui está a resposta. Ok, gente? Bem, como a gente falou de potência de base negativa, existe uma regra para as potências de base negativa para facilitar o cálculo da gente em relação ao sinal final do resultado da potência. A regra é o seguinte: a base negativa e o expoente par, tá? Elevado a um expoente par, no caso 4, 2, 6, o resultado vai ser positivo. Base negativa elevado a um expoente ímpar, 1, 3, 5, o resultado vai ser negativo. Então, eu dei aqui 2 exemplos de base negativa, um elevado a um expoente par, outro elevado a um expoente ímpar. Aqui a gente observa que na multiplicação o resultado ele é positivo. Nós podemos confirmar, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. E aí tem que fazer a potência. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo sempre. Vamos confirmar? Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Tudo bem, gente? Essa é a regra para facilitar o cálculo da gente, para você não ter que ficar fazendo isso que eu falei. Menos com menos dá mais com menos dá menos, enfim. Olhando o expoente, você vai ver se o resultado vai ser positivo ou negativo. Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Quem gostou, dá uma curtida. Quem quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.